Olá, tudo bem? Vamos seguir aqui com a lição da Escola Sabatina. Hoje estamos começando a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre. O título de hoje, Peço que me mostres a tua glória, né? Foi um pedido que Moisés fez para Deus ali na sua caminhada com ele, num determinado momento em que ele já estava há um tempo ali guiando o povo. E um pedido curioso, né? Porque Moisés já havia estado na presença de Deus ali com os 70, Moisés já havia estado com Deus na sarça ardente, Deus estava sempre se manifestando nos eventos lá no Egito, também durante o deserto, durante a caminhada, só que neste momento aqui Deus pede uma presença ainda mais viva de Deus, uma ali mais real, mais física, mais palpável, uma coisa assim mais forte ainda, né? E como eu disse, o título da lição de hoje, Peço que me mostres a tua glória. E hoje é sábado, 13 de setembro, e a gente vai dar sequência ao estudo dessa lição agora. O verso para memorizar diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Está em Êxodo capítulo 34, versos 6 e verso 7. Essa introdução da lição de hoje vem falando a respeito do crescimento espiritual. E vem falando uma coisa que, inclusive, que deixa a gente que não se apega muito a esse crescimento, que talvez não desenvolva tão rapidamente o crescimento espiritual, talvez deixe a gente um pouco preocupado. Porque aqui, no segundo parágrafo, diz assim: pense numa escola. Se um aluno do primeiro ano do ensino fundamental aprende a ler e contar até determinado número, ele é aprovado, porque seu conhecimento é perfeito naquele estágio de crescimento. No entanto, se um aluno do ensino médio tivesse o mesmo nível de conhecimento, isso indicaria uma falha colossal em sua educação, né? Até aí tudo bem, tá ok. Isso aqui está também exemplificando o nosso crescimento espiritual e a necessidade que nós temos de desenvolver todos os dias. Veja, você aprende de Deus, você estuda a Bíblia, você tem os entendimentos, aceita se entregar a Ele, e a partir desse momento, a partir do batismo, a partir da sua entrega a Deus, não quer dizer que você chegou no ápice do conhecimento, não. Todos os dias é um processo de conhecimento, de aperfeiçoamento, de comunhão com Deus. Todos os dias é um dia novo para a aprendizagem. Então, aqui está fazendo uma comparação com uma escola. Então, se um aluno do ensino fundamental aprende ali a ler, a escrever e a contar até certa numeração, ele é aprovado naquele nível que ele está. Mas, se a pessoa já está ali no ensino médio e o nível de conhecimento dela é o mesmo nível daquele aluno lá do ensino fundamental, quer dizer que aquele do ensino médio teve uma falha colossal no seu aprendizado, certo? Isso é óbvio para nós todos. Da mesma forma, nós que chegamos para a igreja, tanto que o apóstolo Paulo ele até fala assim: no início eu dei para vocês leite para beber, porque vocês não tinham muita capacidade de alimento sólido, mas agora eu digo para vocês precisam crescer no conhecimento de Deus. É a mesma coisa aqui da exemplificação da lição. Agora a lição continua falando o porquê de uma certa preocupação. Algo semelhante acontece em nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser perfeitos em nossa esfera, quanto Cristo era na sua. Já pensou? Se eu quisesse mesmo ter um relacionamento sincero com Deus, eu podia ser perfeito na minha esfera. Não quer dizer que eu ia ser perfeito como Cristo, mas em cada fase da minha vida, em cada momento de aprendizado, naquilo que eu tenho a oportunidade de saber, eu poderia
aproveitar ao máximo dessa fase. Cheguei para a igreja, conheci os mandamentos de Deus, vi ali a grosso modo a respeito da criação, dos mandamentos, da vontade de Deus para as nossas vidas. Aí eu falei, opa, esse aqui é o caminho, vou aceitar. Aprendi a respeito daquilo ali, preciso me aprofundar. Não é só isso, não é só guardar o sábado, não é só obedecer a Deus, assim, em um comportamento robótico. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso entender mais o plano da salvação e aceitar esse plano e procurar amar a Deus de verdade. E aí começa um processo também de comunhão sistemática com Deus, deixando que o Espírito Santo me conduza. Então, quando eu digo assim que é preocupante, porque Jesus Cristo não pecou em nenhum momento. Só que a lição não está falando que nós não vamos pecar em nenhum momento. Pelo contrário, nós temos uma tendência pecaminosa, nós somos falhos pecadores, mas nós podemos a cada dia pecar menos. Não que a gente vai deixar de ser pecador neste mundo aqui, mas nós podemos a cada dia caminhar com Cristo e nos livrar de falhas de nosso caráter. Então, esse crescimento e essa questão de ser perfeita, aqui é no sentido de aproveitar ao máximo na esfera em que nós estamos. Você está começando agora? Tudo bem, você está aprendendo da Bíblia. Nessa esfera que você está, você precisa aproveitar essa esfera, aprender e se aproximar mais de Deus. Tem gente que já está na igreja, já estuda a Bíblia há bastante tempo, desenvolve um relacionamento bacana com Deus e vai crescendo. E outras pessoas que vão chegando agora para a igreja, ela não tem que de uma vez por outra, assim, rapidamente, já ser como aquela outra pessoa. Ela precisa desenvolver mais. Eu conheço pessoas na nossa igreja, que já tem mais tempo de igreja que eu, que elas são muito mais, assim, alicerçadas. Eu falo isso do fundo do meu coração. Esses dias eu estava conversando com esse colega, um amigo meu, lá da Igreja Central, inclusive, porque ele faz alguns trabalhos no presídio. E eu trabalho no presídio. Então, quando ele fala a respeito dos trabalhos, eu falo assim, ô meu amigo, eu trabalho lá e eu vejo a falsidade daqueles caras lá que estão presos. Porque eles ouvem a palavra aqui, eles fazem o culto entre eles mesmos, terminam o culto, mas começa uma insubordinação, começa uma perturbação e tal. E eu falava assim, olha, sinceramente, eu não vejo sinceridade naquele povo ali. Ele me respondeu assim, João, o nosso trabalho é levar mensagem. Não quer dizer que porque muitos são assim, que outros, que a todos são. Talvez tenha um ou outro ali que ouve a mensagem e aceita. E aquilo foi uma lição para mim. Olha só, eu já tenho 15 anos de Adventista, 15 anos que eu estudo a Bíblia e tal, e aprendi uma lição poderosa no mês passado, que foi essa. Então, veja, nós sempre temos muito que aprender. Muito que aprender, muito a desenvolver. E se nós deixarmos o Espírito Santo fazer isso conosco, com certeza nós vamos aproveitar ao máximo a esfera em que a gente está vivendo. Então esse é o conselho desse início e a gente vai estudar aqui a respeito de como foi esse crescimento, essa caminhada de Moisés com o Senhor. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana que agora se inicia. E obrigado também pela tua proteção, pelo sábado que nos deste para descanso também. E te pedimos, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito esteja conosco, habite em nós e que nós possamos sentir o Senhor nos guiar a todo instante e também que nós possamos crescer na tua presença, crescer espiritualmente, crescer em amor a ti, crescer em fé e, acima de tudo, que sejamos a cada vez mais aprimorados pelo Senhor. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados e dá-nos uma semana de estudo, de trabalho, enfim, em tudo que formos fazer, que o Senhor se faça presente em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez por estudar a lição comigo. Que Deus te abençoe, que você sinta bem ao estudar e não apenas em aprender, mas também tenha um desejo de entregar a sua vida ao Senhor todos os dias. Tá bom? Fique com Deus e até mais.